mais uma vez, muito boa tarde. Bem-vindos à Casa Museu Egas Muniz, hoje de uma forma muito especial para parabenizar os 120 anos de nascimento, de fundação e de continuidade do jornal O Conselho de Estarreja. Durante a tarde iremos ouvir algumas preleções que nos vão evocar a fundação do jornal, o futuro, o presente, não sei, mas espero que desfrutem, que tal como suponho, numa tarde de outono de 1901, o jornal foi fundado, hoje, numa tarde de outono, o celebramos. Fiquem bem. Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Uma pequena introdução àquilo que eu vou dizer. Quando a direção do jornal me pediu para dizer algumas coisas sobre o aniversário, eu pedi ao João Mota que me mandasse alguns elementos cronológicos, diretores, e fui encontrar, nos primeiros 10 anos de vida do jornal, uma ligação político-partidária do Conselho com o Partido Progressista. Investigando um bocado mais, decidi falar sobre esse período de 10 anos e a importância e a ligação do partido e do Dr. Egas Muniz com a fundação e a vida do jornal. Nos finais do século XIX apareceram no país inúmeras publicações promovidas ou com ligações aos dois partidos políticos mais importantes de então, o Progressista e o Regenerador. Conforme a localidade e a sua densidade, podiam ser diários, bissemanários ou semanários. Para as estruturas políticas era importante ter o maior número possível de órgãos de informação afetos, pois em cada assinante ou leitor estava um transmissor da mensagem política, verdadeira ou falsa, que deveria chegar aos eleitores. Não havia ainda sequer a rádio, menos o que hoje conhecemos, esses jornais eram aquilo que agora chamamos influencers. Assim, em Estarreja, surge em abril de 1883, pela mão de Caetano Ferreira, o bissemanário do Jornal de Estarreja, do Partido Progressista. Segue-se, em janeiro de 85, a Voz de Estarreja, pelos Regeneradores, e com a mesma periodicidade bissemanal. No meio tão pequeno, para as duas publicações não seria fácil a subsistência. O jornal termina a publicação em abril de 87, com a venda do título a José Mortágua, que não segue a linha política e que ainda, felizmente, hoje existe, também centenário, enquanto a Voz acaba em agosto de 88. Ficam assim os partidos locais sem representantes na imprensa. Curiosamente, muitos anos depois, Caetano Ferreira diria que esses 4 anos que dedicou ao jornal e à política só lhe trouxeram dissabores, pois quando os progressistas não eram poder, ele passava por sérias dificuldades financeiras e tinha lá em casa algumas bocas para alimentar. A Valor de Estarreja arranjou a colocação de outras áreas e sítios, mas continuou jornalista. Aliás, devo dizer que Caetano Ferreira era um grande jornalista. Passam alguns anos e a 1 de janeiro de 1901 aparece o Jornal da Mortosa, semanário Regenerador, tendo na sua criação algumas figuras de relevo das freguesias do Cunheiro e Mortosa, que pelo seu elevado número de eleitores eram decisivas nas disputas eleitorais. Nessa altura, o poder local estava nas mãos dos Regeneradores. Por isso, o campo estava aberto para o outro lado, e a 10 de outubro desse mesmo ano, 1901, aparece o nosso jornal, como órgãos progressistas. Logo aí, no primeiro número, anuncia ao que vem. Era necessária a sua criação e a oportunidade não podia ser maior. O Partido Progressista deste Conselho precisava de mostrar as violências e os desacatos de que tem sido alvo nestes últimos tempos de vandalismo eleitoral. Precisava de pôr em evidência as fraudes e as violências com que o tem pretendido ferir numa luta irritante e desigual. Por coincidência ou não, nesse primeiro número veio o anúncio da eleição no Círculo da Aveiro às Cortes do Dr. Egas Muniz, junto aos 4 progressistas. E começa a guerra com o outro lado. Curiosamente, a sede do jornal ficou em Trabilhó, embora fosse desejo que a mesma tivesse sido na sede do Conselho, o que não foi possível por motivos vários que não conhecemos. Mas isso não significava que o jornal não fosse de todos os tarragenses e que lutasse pelos melhoramentos locais. A partir daqui é frequente a presença do Dr. Egas, com a transcrição de intervenções suas das Cortes, bem como repetidas referências à sua presença na Casa de Trabilhó,
onde recebia figuras de relevo. Mas a competição com o outro jornal subia cada vez mais de tom. Um dos episódios que eu lembro aqui foi quando as críticas feitas ao livro do nosso médico, A Vida Sexual, deu pano para mangas nesses dois jornais. Em novembro de 1901, houveram eleições municipais que deram nova vitória aos regeneradores, mas logo a seguir, para as juntas paroquiais, venceram os progressistas. No jornal número 21, de 1 de março de 1902, a primeira edição impressa na tipografia própria de Partilhó, é dito que o Dr. Egas Muniz, no editorial, continuará a ser assíduo colaborador do nosso semanário e o dirigirá politicamente. Na mesma página dessa edição de março, o Dr. Egas Muniz afirma, por outro lado, também me cabe a mim uma pequena parte desta iniciativa que não desejava ver de fenecer tão rapidamente. A tipografia, então inaugurada, servia ainda para a execução de muitos trabalhos gráficos habituais, cartões de visita, faturas, circulares, relatórios, jornais e até romances. Era outra maneira de rentabilizar o próprio negócio do jornal. Nestes grupos rivais jornalísticos encontramos representantes de toda a sociedade estarragense. Eram médicos, advogados, funcionários públicos, professores, sacerdotes, comerciantes, proprietários, capitalistas, agricultores, pescadores. Eu fico um pouco tudo. Nos jornais, e apesar da contundência, para não dizer outra coisa, de muitos artigos apresentados, devemos, contudo, registrar dois belos jornalistas, do lado da Mortosa, Lopes Pereira, e do lado de Partilhó, Saavedra Guedes. E passam os meses, mas não diminuem a polémica, e ninguém baixa a guarda. Eu imagino que seria o encontro de alguns militantes quando se encontrassem numa qualquer praça ou rua da nossa terra. Seria coisa de rachar a lenha. Em julho de 1904, novas eleições para a Câmara, para as Cortes, e mais uma vez, talvez a quarta, em que é eleito Egas Muniz, com grande regozijo dos amigos e do jornal. Mas o melhor estava para vir. Em novembro desse ano, 1904, os progressistas conquistam a Câmara Municipal de Estarreja, graças a Francisco Barbosa, velha figura, que já fora deputado, vereador e presidente de Câmara. Ainda por cima, a 31 de dezembro desse mesmo ano, após as eleições, os regeneradores fecharam o Jornal da Mortosa. Terá sido pela derrota local, não sabemos. Claro que no nosso jornal, o Conselho, não deixou de registrar este facto e na edição de 14 de janeiro de 1905 começa o editorial com o título em latim Requiescat, ou seja, repouso em paz. Mas, vitorioso, soube ser correto e, na expectativa de que surgisse outro periódico da mesma área, escreveu: o nosso programa na defesa acabou com este número, a não ser que voltem a provocar-nos. Mas já desenterrados, a Câmara Municipal parece bem governada e daí a reeleição de Francisco Barbosa em 1907. Mas a nível nacional, a coisa não era como era. Naqueles partidos maioritários tradicionais surgem as intrigas, conspirações, poucos escrúpulos, resumindo, luta pelo poder. E daí as dívidas internas. No caso do Partido Progressista, surge uma facção liderada por José de Alcoim, que cria o Partido Progressista Dissidente, que elege nas eleições de agosto desse ano, 1907, vários deputados. O seguimento, Egas Muniz adere a este grupo de Alcoim, e por isso mesmo o nosso jornal, a partir de 12 de outubro, segue o mesmo rumo e acrescenta no seu corsário dissidente. Ou seja, passou do Partido Progressista inicial para o Partido Progressista Dissidente. Mas por isso, dizemos que o caminho do jornal é o mesmo de Egas Muniz, desde o início. O pior estava para vir. Em finais de 1908, em final de janeiro de 1908, há uma intentona política que culmina com a morte do rei Dom Carlos e do príncipe herdeiro. Egas Muniz é um dos suspeitos de estar por trás da intentona e é preso. José de Alcoim, líder do Partido Dissidente, suspeito que fugiu. No jornal de 8 de fevereiro, vemos um resumo do comunicado que o Partido Progressista Dissidente divulga, dizendo, lamento entre outras coisas, lamento horroroso o atentado à família real, e considera o atual governo ditatorial. Fala ainda que o partido mantém-se no programa radical e democrático da extrema-esquerda democrática. Isto era os dissidentes. Entretanto, nesse dia já estava liberto o Dr. Egas Muniz. Claro que tudo acontecia a velocidade descontrolada. Governo atrás de governos, crise atrás de crises, eleições atrás de eleições, pactos atrás de pactos, sempre com muitos sapos engolidos no caminho. E em julho de 1909, novo acordo entre cúpulas dos velhos partidos para a governação, mas que atingia fortemente o grupo dissidente de Alcoim e Egas Muniz. É aqui que o nosso jornal retira do cabeçalho a palavra dissidente, progressista dissidente, e fica só a ser dissidente. Já, o jornal é só dissidente, já não diz de
Partido Velho. Isto em julho de 1809. O país ingovernável, a radicalização aumentou, os republicanos foram crescendo e crescendo até acabar com a implantar a República. O jornal foi acompanhando todos estes tempos. Saavedra Guedes já era há anos o proprietário, diretor e administrador do jornal, e é ele que vai assistir à mudança de regime a 5 de outubro. No cabeçalho da edição de 8 de outubro de 1910, já lá não está a palavra dissidente, que tinha desaparecido, mas aí são dadas boas-vindas à República e fica a informação de que o Dr. Egas Muniz telegrafou aos ministros seus conhecidos, participando da sua adesão à República. O mesmo fez a nossa Câmara Municipal. Para concluir esta minha pesquisa da ligação do Partido Centenário Conselho de Serreja ao Partido Progressista e derivados e ao Dr. Egas Muniz, desde a fundação até a República, foram 10 anos, concluo com outra notícia também publicada naquela edição de 8 de outubro, que informa que o Partido Progressista Dissidente, o tal do apoio do Egas Muniz, reunido em Assembleia Geral, aprovou a dissolução do partido e aderiu à República. Acabou a política dissidente. Este foi o ponto final nesta relação político-partidária do jornal, mas não com o Dr. Egas Muniz. O jornal continua com repúblicas e com mais ou menos dificuldade foi semanário, quinzenário ou mensário, enfrentando todos os constrangimentos que todos conhecemos. Deixou as lutas políticas, mas nunca deixou as causas públicas. E assim estamos aqui, 120 anos depois. Parabéns ao jornal e parabéns à República. Já agora que estamos a falar dos jornais jornalistas, permitam-me elogiar a Academia Sueca, que há dias atribuiu o Prémio Nobel da Paz a 2 jornalistas, que contra tudo e contra todos, como outros milhares de colegas em todo o mundo, vão lutando para levar a melhor informação às populações. Bem-ajam. Muito obrigado. Quero agradecer, em nome da Câmara Municipal de Serreja, está connosco a doutora Isabel Simões Pinto. Muito obrigado por estar. O José Eduardo, nosso diretor-geral. João Mota, alguns aqui na sala, e também ao Carlos Vitor, pela colaboração prestada ao longo destes anos. O que me traz aqui hoje, naturalmente, comemorar a efeméride do Jornal do Conselho de Serreja, mas aproveito o meu atrevimento para vos falar de algo que tem estado esquecido e que, afinal, merece ser abordado. No mundo de hoje, tudo é ciência e muita dela baseada na química. E porque na comemoração destes 120 anos do Jornal Conselho de Serreja, estamos na casa do insigne mestre Egas Muniz, gostaria de lembrar que, sendo ele ainda hoje uma figura incontornável no panorama médico-científico mundial, já em 1949, ano em que se recebeu o Nobel da Medicina, fez uma declaração sobre ciência gravada pela então emissora nacional, na qual afirmava que não existia na sua vida maior alegria do que a descoberta de novos factos científicos. Muitos perguntarão, a propósito, trago aqui esta nota introdutória, relacionando-a com a ciência e a química, a dos homens e mulheres que, com o seu eloquente contributo, deram ao Conselho de Serreja a prova luminosa de que os seus atos em muito contribuíram para o nosso desenvolvimento económico, social, científico e muitos outros. À pergunta, respondo então assim: se nos deram a garantia que o seu trabalho foi necessário e profícuo, disseram-nos também que estava ali um exemplo a seguir, e se desaparecidos os seus precursores, a nós competiria a louvável obrigação de respeitar as suas memórias e feitos e de animar estes últimos no futuro. Fizemos-lo e continuaremos a fazê-lo relativamente a gente e instituições que engrosseram o Conselho e o país, sempre na certeza de que com essas lições educamos o sentimento público, a opinião e, naturalmente, assim preparamos o novo futuro. Mas voltemos à química e para dizer que seria ilusório imaginar que nada mais do que a termos tido como fator industrial revolucionário no nosso tempo e no país, e também no Conselho, nos bastasse. Não, pois há ainda hoje circunstâncias históricas por contar sobre um novo mundo industrial que dava os primeiros passos em Portugal. E neste domínio do complexo químico de Serreja, talvez o mais marcante, sem desprimor para as outras empresas que, entretanto, também se instalaram no Conselho e que, a seu tempo, igualmente serão objeto de história, tenha sido o exemplo da fábrica do então amoníaco português.
Em 1922, a Companhia Industrial Portuguesa e a Sociedade Geral de Comércio solicitam o registro de patentes para o fabrico de abrigo sintético. Antes de mais, porque estes processos eram de invenção e aplicação industrial muito recentes, e, por outro lado, o fabrico de abrigo sintético era uma indústria intensiva em capital e energia, ambos escassos entre nós, como era ainda muito limitado também o mercado nacional para alguns resultados, não obstante a procura crescente deste produto depois da Primeira Guerra Mundial. De facto, a síntese do amoníaco, essencial para o fabrico de adubos resultados, foram descobertas em 1909 pelo Nobel da Química Fritz Haber. A questão dos resultados é revelada em 1925 pelo Ministro da Agricultura do 45º Governo, que chamava-se Manuel Gaspar Lemos, que cria uma comissão encarregada de estudar em geral o modo de baratear os químicos e, em especial, a viabilidade dos adubos resultados no nosso país. A necessidade de substituir as importações num tempo em que os países produtores de resultados estavam em guerra abriu o caminho às novas indústrias, às chamadas indústrias base. Todavia, para a fundação da fábrica de Estarreja, o respectivo ministro da altura acabou por entender-se primeiramente não com a PUF, mas com a SAPEC, a Sociedade Anónima de Produtos e Fertilizantes Químicos, que desde 1928 produzia superfosfatos na Mitrena, em Setúbal. Talvez valha a pena lembrar que Manuel Teixeira de Queiroz, indivíduo ligado à SAPEC e que viria a integrar o grupo fundador do amoníaco português, fizera, em 1938, um pedido para a produção destes resultados. Para a implantação das instalações fabris, a SAPEC terá proposto a escolha de Estarreja, embora essa localização não tenha sido alheia a diversas condicionantes políticas. De resto, consta que o conselheiro Aldino dos Reis, bem conhecido dos estarrejenses, natural de Oliveira de Azeméis e muito influente no distrito de Aveiro, tenha exercido nesse sentido forte pressão. De facto, em 7 de maio de 1940, a SAPEC adquiriu, por escritura pública celebrada em Estarreja, 4 terrenos sítios na freguesia de Tobido, deste concelho, próximos do caminho de ferro e da Estrada Nacional 109, num espaço contíguo àquele onde seriam erguidas as instalações do amoníaco português. Em 9 de abril do ano seguinte, a SAPEC pede à Câmara Municipal de Estarreja alinhamento e licença para dar com muros de arame, na extensão de 1826 metros, a sua propriedade, situada entre o caminho de ferro e a Estrada Nacional 109, da freguesia de Tobido. Pedia ainda que fossem cedidos os terrenos dos caminhos de servidão interiores, na totalidade de 360 metros quadrados, das propriedades que adquirira para a construção de uma fábrica de cloro e soda cáustica, em então Uniteca, em troca de terreno que a mesma cede a esta Câmara por força do alinhamento na parte norte, na totalidade de cerca de 7 mil metros quadrados. Atendendo à autoridade pública do pedido, o município anuiu. Afinal, Estarreja interessava a SAPEC e esta a Estarreja. Já em 24 de dezembro de 1941 foi constituída uma sociedade anónima de responsabilidade limitada, denominada Amoníaco Português, cujo objeto era o exercício da indústria de produtos químicos e, designadamente, a montagem e exploração de uma ou mais unidades fabris para a produção de amoníaco sintético, de seus derivados e também subprodutos. O capital social decifrava-se na altura em 36 milhões de escudos, como determinava o despacho, embora apenas estivessem realizados, naquele momento, 25% da totalidade. Ficando o Estado com 49% do capital, o controle da sociedade ficava nas mãos da SAPEC por acumulação dos 2% detidos por Azevedo Perdigão, que foi eleito primeiro presidente do Conselho de Administração, tendo em 1952 sido dado início à produção de amoníaco em Estarreja. Mercê de um largo fecho de razões, a primeira década de existência da sociedade amoníaco português foi muito atribulada, dado um condicionamento industrial, quer no plano do conhecimento da realidade económica, também da realidade empresarial e, sobretudo, da realidade profissional ao tempo. A escassez de quadros técnicos qualificados em todos os níveis, muito especialmente nos domínios da engenharia química e da gestão industrial, explicará, por certo, os erros estratégicos e de gestão cometidos nos primeiros anos. Contada que está esta pequena parte do que foi, que representou para Estarreja o amoníaco português, podemos hoje dizer que, envolvidos 83 anos,
Lembre-se que o grupo de fundadores da Omnia fizera já em 1938 um pedido para a produção de resultados. O assunto, ainda hoje, é sério e, infelizmente, sem muita história contada. Já lá vão mais de 8 décadas e pouco ou nada se evidenciou publicamente do legado destas empresas, das bocas que alimentou, das famílias que as constituíram, do progresso que deu ao Conselho, dos filhos de vida de milhares de trabalhadores que por lá passaram, dos profissionais que habilitou, do acervo que também podia patentear o que foi o Omnia português e, sobretudo, através da análise e divulgação dos seus vestígios materiais, pois esses, embora ainda não inteiramente, vão ceder inteiramente à melancolia dos tempos, dos anos que passam, e seriam fontes, certamente, de inspiração quanto ao destino provável de uma universidade como foi o Omnia português, que foi votada ao olvido, ou seja, ao desprezo por quem tanto nos deu. Vejo nisto coisa pouca para o orgulho, não porque se queira um espaço museológico que mostre a medida do que foi esta revolucionária e imensa indústria, porque isso seria impossível. Mas agregando também os que depois dela aqui começaram a desenvolver a sua atividade, não será este momento, pergunto, de cada um dizer a verdade que tem dentro do coração? Mas supondo ainda, por um momento, que algumas destas relíquias possam ficar expostas aos olhos e consciências dos vindouros, que todos ficamos com uma esperança. O que porventura vier, preparará melhor o futuro da nossa terra. É ver, prever, pois tal como o pêndulo de um relógio abandonado se agita com as pancadas certas, talvez o apelo à amostra pública desta verdadeira instituição ainda venha a dar à luz de tantas que são as vezes que a vemos a assomar nos longes das recordações. E daí que muito gostaríamos de rever o movimento do seu antigo rosto, um gesto de barresta de luz, um traço do que por lá se fez, do que por lá se aprendeu, do que deu à comunidade e agora se ignora. Em compensação, reunir o espólio possível, deixando à observação de todos, inculca na comunidade um sentimento de pertença incalculável, moraliza certamente um conselho e honra, de certeza, uma memória. Afinal, quem por uma causa destas combateu, abraçado com ela, em tantos anos de vida febril e febril, não se pode ter habituado a maldizer nem a descrever, senão a esperar mais um pouco para rever a casa que foi sua. Assim alguém nos ouça, porque erguer esta memória é coisa oportuna, absolutamente necessária e, sobretudo, constitui um específico. Muito obrigado a todos. Bom, muito boa tarde a todos. Muito boa tarde especialmente ao Sr. José Eduardo, como diretor do jornal. Primeiramente, queria agradecer o convite de poder estar aqui hoje e representar a Nestlé e falar um pouco mais do que, além do jornal, o que nos conecta. O que nos conecta é uma coisa muito importante, que é o Dr. Egas Muniz. Primeiro, eu queria começar dando os parabéns pelo jornal, pelos 120 anos. Eu acho que é uma data importante e memorável, não só para o jornal, mas também pelo Conselho de Cerveja, que além de acolher o jornal, além de acolher o jornal, o Conselho de Cerveja também acolhe a fábrica da Nestlé, que está justamente aqui ao lado. Todos nós sabemos que a comunicação social é um pilar das democracias e é fundamental para garantir uma sociedade plural e uma sociedade informada. Devemos, por isso, enaltecer, então, o esforço coletivo desenvolvido pelas várias gerações do jornal em prol de uma população que sempre esteve dotada de mecanismos que têm lhe permitido ter uma voz ativa no seu percurso comum. Uma vez mais, então, meus parabéns por esse importante serviço público prestado pelo jornal desde 1905. Esse aniversário tem ainda um gosto muito especial para a Nestlé Portugal, empresa que eu aqui hoje represento, porque temos o mesmo pai fundador. Um homem dessa terra, um visionário, um empreendedor, um humanista e um excelente médico que em 1949 viu o seu conhecimento e a sua dedicação reconhecidos
pela atribuição do Nobel da Medicina. E, obviamente, como todos sabem, falo do Dr. Egas Muniz. Foi ele que, 22 anos depois da fundação do jornal, esteve na gênese do que viria a ser hoje a Nestlé Portugal, através da fundação da Sociedade de Produtos Lácteos, no dia 10 de março de 1923, sim, que dentro de muito pouco a Nestlé também cumprirá 100 anos, ainda estamos um pouco longe dos 120, mas se tudo correr bem lá chegaremos. Notícia essa que foi publicada pelo Conselho de Estratégia e da qual nós temos um facsímile que com muito orgulho temos ainda exposto na fábrica da Nestlé. Esse ímpeto que levou o Dr. Egas Muniz a fundar o jornal e servir a população, sua população conterrânea, e dar acesso a esse veículo de informação tão importante sobre o entorno, mas também sobre o mundo, foi o mesmo que presidiu a criação dessa sociedade que viria a obter a licença e o exclusivo direito de fabricação dos produtos da Nestlé em Portugal, precisamente aqui na fábrica de Avanca. Nessa década, Egas Muniz, na sua vertente de médico, de empreendedor, sentiu a necessidade de introduzir melhoras significativas na alimentação dos bebês, que naquela altura era muito deficitária e ainda produzida em fábricas de laticínios comuns, que eram tão antiquadas e com as condições de higiene pouco apropriadas para esse tipo de produto. Todos esses fatores tinham reflexos numa mortalidade infantil muito alta e que um médico humanista como o Dr. Egas Muniz não podia tolerar e não podia permitir. Com mais de 45 sócios e um capital, naquela época, de 300 mil escudos, imagino que era bastante dinheiro, também noticiado por esse jornal na altura, o Dr. Egas Muniz lançou a primeira pedra para a construção da fábrica de leite em pó da freguesia de Avanca. E fê-lo em terras de sua família, no lugar pensal, onde hoje ainda se encontra a principal fábrica da Nestlé em Portugal. Passaram 98 anos e essa fábrica se mantém fiel ao seu princípio fundador e aquele que hoje é o propósito da Nestlé, que é desenvolver o poder da alimentação para melhorar a qualidade de vida de todos, hoje e para gerações futuras. Ao longo desses quase 100 anos de presença em Portugal, a Nestlé orgulha-se de poder dizer que foi construída com as pessoas do Conselho de Estratégia e da freguesia de Avanca. E tal como esse jornal, continua ao serviço de uma população que sempre acarinhou, que sempre ajudou a crescer, levando daqui para o mundo produtos da mais alta qualidade, muitos deles fabricados com matérias-primas portuguesas e cada vez mais resultado de práticas agrícolas sustentáveis que vão garantir não só o presente, mas o futuro. Hoje, a fábrica que eu tenho orgulho de representar também é reconhecida como um polo de inovação que está aqui localizada em Avanca, no Conselho de Estratégia. O conhecimento em cereais, que é reconhecido mundialmente no seio do grupo Nestlé, tem lhe permitido atrair sucessivos investimentos e captar novas produções, criar e compartilhar valor, não só com a comunidade onde está inserida, mas também com todo o país, que acarinha muitas das marcas que são aqui produzidas, como vocês sabem bastante bem, como o Cerelac, o Nestum, a farinha Pensal, o Cambo, o Brasa, o Chocapic, aqui eu podia falar de muitas outras, só para dizer algumas. Desde Avanca, no Conselho de Estratégia, a Nestlé serve centenas de milhares de consumidores de várias gerações e também com orgulho, que eu deixo aqui o meu reconhecimento, como que o de um irmão mais novo, a esse jornal que sempre acompanhou a vida da Nestlé Portugal, dando eco da partilha de valor que a companhia tem feito e continua a fazer com essa população. A essas gerações que até aqui nos trouxeram e que, em nome da Nestlé em Portugal, quero deixar o meu reconhecimento, juntando-lhe a um grande bem-aja a todos os que hoje, e com uma inspiradora resiliência, mantêm vivo esse jornal com o ímpeto e a visão de servir a sua população. Muitos parabéns. Obrigado.
Boa tarde, novamente. Estamos hoje aqui, e passo novamente, isso há bocadinho a comemorar, e que todos sabemos, os 120 anos do Conselho de Sarreja. Era uma quinta-feira, há 120 anos. Não sei a hora, sei que era uma quinta-feira. Coincidentemente, no ano de 2021, poderíamos falar de muitas coisas relacionadas com a vida de Egas Muniz. Portanto, há 3 datas da sua vida que se prefazem este ano 120 anos. Foi numa quinta-feira de 7 de fevereiro de 1901 que Egas Muniz se casou. Foi num domingo, 14 de julho de 1901, que Egas Muniz fez a sua tese de doutoramento e defendeu. Foi numa quinta-feira, como disse há pouco, de 1901, que Egas Muniz fundou, ajudou a fundar, apadrinhou o Conselho de Sarreja. Não me admira que ele tenha feito este apadrinhamento, porque este homem, além de tudo aquilo que foi dito e do que se poderá dizer acerca dele, era exímio a comunicar. Foi exímio a comunicar ciência, portanto, nada me admira que dentro de lutas políticas ou pela sua terra, ele tenha dado os ímpetos para a fundação deste jornal. Passados e envolvidos 120 anos, perguntar-se-á ou poder-se-á perguntar de que forma é que foi a relação do homem e do jornal. Ao longo do tempo, o jornal nunca se esqueceu de Egas Muniz. Tal qual Egas Muniz não se esqueceu do jornal, da terra que o viu crescer. Egas Muniz, ao longo da sua vida, viu sempre o Conselho de Sarreja, nos seus momentos chaves, dizer: nós estamos aqui, nós estamos atentos à sua vida, nós vamos parabenizá-lo. E aconteceu. Daí que, neste momento, não posso deixar de mencionar o esforço, porque é sempre um esforço, mas é um reconhecimento e é forma de perpetuar que o município de Sarreja fez em trazer nesta publicação, onde estão plasmados 10 ou 15 momentos da vida de Egas Muniz. Neste momento eu não posso deixar, perdoem-me todos os outros, de agradecer à Câmara por se lembrar de perpetuar. Ainda não é no digital que fica tudo, é também no papel, naquilo que se cheira, que se perpetuam memórias. Bem-haja à Câmara, mas também não posso deixar, neste momento, e porque para mim era muito difícil ler estes jornais, eu tenho que agradecer, antes de continuar, ao Sr. João Mota, porque me ajudou em alguns textos, ao Dr. Paulo Dias, do Arquivo Municipal, à Alice, que me ajudou a transcrever, e à Dra. Clementina. Um bem-aja a eles, porque sem estes eu não teria conseguido fazer a pesquisa documental para esta brochura. O meu obrigado. Como disse, em todos os momentos, o jornal não se esqueceu de Egas Muniz e eu atrevi-me a escolher só 2 textos. 3 textos, para mostrar esta relação. O primeiro texto é algo curioso e mostra que o jornal não se esquecia da vinda do Sr. Doutor. E então, a 11 de setembro de 1915, dizia o jornal: Doutor Egas Muniz, a passar um mês de férias e com o fim de descansar algum tempo dos seus trabalhos clínicos e profissionais, deve já ter chegado à hora a que este jornal começa a circular à sua elegante casa do Marinheiro, na vizinha freguesia da Banca, o nosso ilustre e talentoso amigo, Sr. Dr. Egas Muniz. O intuito de ser agradável a todos os seus clientes de doenças nervosas, Sua Excelência destina o dia de quinta-feira de cada semana, depois do meio-dia, para os receber, não devendo melindrar-se nenhum daqueles doentes que fora daquele dia o procuram e não sejam atendidos. E sendo as doenças nervosas a sua especialidade, só as pessoas atacadas dessa doença ele atenderá no dia da semana acima designado. Informo que as consultas eram dadas na biblioteca e a biblioteca tinha a configuração que hoje apresenta. Isto dito por um doente. Também o jornal não se esquecia quando o seu ilustre amigo e conterrâneo estava menos bem. E foi quando do atentado
e que o jornal Conselho de Sarreja, ao tempo o Povo de Partilhó noticiava a notícia do atentado, diz isto. Doutor Egas Muniz, quando nos preparávamos para fechar, fomos dolorosamente surpreendidos pela impressionante notícia de que o nosso amigo e eminente professor de medicina fora vítima de uma terrível agressão pelas 6h30 da tarde da terça-feira, quando atendia no seu consultório de Lisboa. E acaba. Consternados com esta notícia, sentimos a maior repulsa pelo atentado e desejamos virmente que Deus o salve a sua vida. Em setembro do mesmo ano, podemos ler numa notícia do Conselho de Sarreja, que eu não vou fazer, mas está minimamente transcrita na brochura, uma homenagem do povo de Partilhó pelo regozijo da saúde do Sr. Doutor. Sempre o jornal o acompanhou. Na morte, nas notícias de morte. No entanto, para mostrar que esta relação aconteceu, eu vou ler um texto que me tocou particularmente e que foi escrito, supomos nós, e por indicação do Sr. João Mota, que terá sido Sebastião Ferreira Verga que o terá escrito, o seguinte texto que eu passo a ler. E este sim mostra o quão afetuosa era a relação entre o jornal, os seus colaboradores e o professor Egas Muniz. Foi escrito por ocasião do centenário do nascimento do professor Egas Muniz e data de 30 de novembro de 1974. Ao celebrar-se o primeiro centenário deste ilustre cientista, também nós desejamos, dentro do possível, a ele nos associarmos, prestando assim a nossa modesta contribuição ao homem que, como avacanense, muito estimava os seus conterrâneos. Vem isto a propósito do que connosco aconteceu no seu consultório na Rua do Alecrim, em Lisboa. Devíamos a Sua Excelência a atenção da sua estima e algumas vezes no seu consultório procurávamos, quando à sua empregada entregávamos o nosso cartão de apresentação, esta, depois de verificar que éramos da banca, respondia invariavelmente: aguarde o momento que será recebido logo que saia a pessoa que está com o Sr. Doutor. Isto aconteceu algumas vezes, pelo que um dia interroguei diretamente sobre o motivo de sermos atendidos com tanta rapidez. Respondeu-me: são ordens do Sr. Doutor. As pessoas da banca em Partilhó não esperam, são recebidas logo que se apresentem. Esta particularidade mostra bem a estima que dedicava aos seus conterrâneos. Pelo que se sabe, o professor Egas Muniz nasceu em Avanca, na Quinta do Marinheiro, mas cedo foi para Partilhó, para a casa do Diablado, e ali frequentou a instrução primária. Por esse motivo, nutria igual estima pelos naturais da Avanca e Partilhó, encontrando-se sempre disponível para recebê-los, pois lhe faziam de certo lembrar a sua Avanca, terra que tanto amava. Aqui possuía a Quinta do Marinheiro, por si idolatrada, a tal ponto que pediu que a urna contendo os seus restos mortais fosse coberta com terra da mesma quinta. Efetivamente, no dia 15 de dezembro de 1955, num dia de chuva diluviana, mas que nem por isso impediu que fosse cumprida a sua última vontade, e embora toda encharcada, já quase lama, foi esta terra que cobriu aquele que, em vida, foi um dos mais ilustres portugueses de todos os tempos e um grande amigo da sua terra e dos seus conterrâneos. Pelo homem que amou a terra, pelo homem que não se esqueceu da terra, pelo homem que fez perpetuar a terra e pelo homem que foi um dos fundadores, ou um dos seus fundadores deste jornal, o Conselho de Sarreja, o nosso bem-aja. Mas, acima de tudo, neste momento, eu gostaria de agradecer, não os conhecendo, a todos aqueles que conseguiram, ao longo de 120 anos, manter viva a seiva noticiosa deste jornal e deste periódico centenário. Por outro lado, não posso desejar que daqui a 120 anos nos encontremos aqui, já fossilizados para comemorar 120 anos, mas desejo que os próximos anos sejam profícuos, sejam virtuosos e que o jornal, o Conselho de Sarreja,
continue na senda do progresso, tal qual foi o motivo do seu nascimento, pelo, então, professor Egas Muniz. Bem-aja a todos e muito boa tarde. Muito boa tarde. É um gosto ver esta sala cheia neste dia de festa, por uma razão improvável, que é 120 anos depois de alguma coisa, nos voltarmos a juntar e temos aqui um pretexto para nos juntarmos, para convivermos, e isso é, de facto, só por si um facto extraordinário. E por isso, a grande satisfação, ainda por cima depois estes meses de pandemia, nos podemos rejuntar e podemos partilhar aqui um bocadinho aquilo que é uma matiné, enfim, à moda antiga. Portanto, um grande, muito obrigado pela presença de todos, porque de facto é uma satisfação muito grande ver esta sala cheia e este calor. Bom, chegados aqui, deixem-me só dar, obviamente, uma nota de saudação mais institucional à Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Estarreja, agradecendo também, enfim, a aceitação, o desafio de fazermos aqui este evento e, no fundo, sermos acolhidos pela equipa da Casa Museu Egas Muniz. Novamente, 3 anos depois, temos estado cá para fazer a comemoração dos 117 anos e uma obra excelente, que se chama Sempre Marinhões, do nosso António Augusto Silva, matéria que desde também vemos de voltar. E esta saudação naturalmente estende-se a todos quantos hoje quiseram cá estar, como já referi, mas deixem-me sobretudo deixar aqui algumas notas mais institucionais, não para a equipa da casa que trabalha nestas coisas, mas sobretudo para o diretor da fábrica da banca da Nestlé, que nos deu o gosto de estar cá. De facto, enfim, vou já falar um bocadinho sobre isso, nós estamos ligados, e essa é uma vantagem muito grande, através do jornal, através da Egas Muniz, através de uma cultura comum. Enfim, o Mário falava do amoníaco, falamos da Nestlé. A Nestlé tocou em muitas famílias, uma das quais foi rigorosamente a minha. A Associação Nacional de Imprensa Regional, o Eduardo Costa, e também, obviamente, ao João Palmeiras, da Associação Portuguesa de Imprensa, que nos quiseram novamente, hoje e aqui, voltar a estar connosco. O que é que eu vos quero dizer, e dizer sentida e rapidamente? Bom, outro dia, o nosso administrador João Mota encontrou no arquivo, e ele tem procurado muito no arquivo, agora nós somos uma equipa onde temos 2 profissionais, um para fazer notícias, que é o diretor de informação, que é o Mário Rui, e o outro que é o administrador, como estão os 2 apresentados, agora são profissionais disto e tratam dos números, também os eleva. Bom, o João encontrou de facto no arquivo vários diálogos escritos que troquei com o saudoso bispo Dom Francisco Nunes Teixeira, alguns presentes ainda se lembrarão. Foi ontem, enfim, há apenas um quarto de século. Escrevi-os também enquanto aquecia biberons para as minhas meninas. Esta nota lá consta e confirma que ao menos me coube tal singelo desvelo paternal vezes 3. As modestas crónicas, algumas das quais, como perceberam, escritas em cima de micro-ondas, eram sobre a natureza humana, eram longas, arrebitadas, valendo a resposta serena e experimentada do ilustre prelado de que todos teremos saudades. E quando olhamos para trás, e eu sobretudo olho para trás, não deixe de sorrir na face do tempo que passa tão voraz. Isto tem 25 anos. Bom, mas hoje só é possível tal lembrar porque aqui se escreveu, aqui no jornal, e porque sempre se guardou. Assim se faz este jornal desde 1901. Como um campo aberto onde se pode labrar e semear, depois mais tarde ler, conhecer, colher e aprender. E já aqui percebemos algumas das lições que este trajeto traz. Viajemos na história de quem vos conta histórias. Recuei até 1923 para sentir um similar sobressalto no meu espírito e que tal saborear a doçura de quem nos acrescenta. Ou, como uma necessária mão engenhosa, nos pinta uma tela tão romântica, tão humana e tão próxima, que nos apetece dizer de mão infantil no ar, eu também lá estava. Ou, pelo menos, eu também gostava de lá estar.
Então se escreveu em 1923. Faz agora 22 anos que, por uma tarde de verão, nos decidimos a fundar o Conselho de Estareja. Dentro de 2 meses viu a luz da publicidade, precisamente hoje. Tomou a sua direção o João de Saavedra Guedes, professor em Parbilhó, espírito agudo e combativo, inteligência clara, amigo devotado dos interesses da sua terra adotiva, que lhe deveu os maiores serviços. Foi ele o campeão denodado de todos os progressos de Parbilhó e do Conselho. Saavedra Guedes tinha a visão dos grandes empreendimentos e, através de inúmeros artigos, pôde mostrar até onde sonhou o engrandecimento da querida aldeia que ele estremecia com poucos dos seus filhos. Raras vezes visitava. E frequentes eram as nossas conversas sem que ele nos pusesse o assunto do momento que, para bem da localidade, aspirava a conseguir. A demolição do soleiro, o cais da Ribeira da Aldeia, a estrada até o Cabo da Carreira, a estrada das Bulhas, que só depois da sua morte se iniciou o segundo troço da sua construção. E, em especial, a mudança do cemitério, que devia ser a aspiração de todos os nossos conterrâneos, não só por necessidade higiênica, razão suprema que a todos deve movimentar, mas ainda pela vantagem do alargamento e aformoseamento do lar da Igreja. Bem Simões, ao recordar a fundação do nosso modesto semanário, que insista mais uma vez neste assunto. Acabei de citar. Quem escreveu isto foi Egas Muniz. Fê-lo no aniversário do jornal em 13 de outubro de 1923. E eu confesso que foi para mim uma surpresa perceber que ele tinha escrito uma coisa destas. Eu nunca tinha apanhado leitura dele tão como nós. Eu já vou falar nisso. Deixem por isso hoje, jubilosamente, 120 anos depois, ao recordar a fundação e os confessos fundadores, coisa linda esta, neles concretiza a emoção tamanha de quem partilha vidas sucessivas há já 120 anos. Bem-ajam todas estas gerações, de que nós agora somos as testemunhas vivas e os atores, a família proprietária, obviamente, sem ela nós não estaríamos cá. Os colaboradores, e muitos cá vieram, e alguns eu não conhecia, e que tenho o gosto de hoje conhecer. Alguns que cá tinham estado na Casa dos Egas Muniz, cá estão, ainda bem que assim é. Os assinantes, os anunciantes, as coletividades que nos alimentam todos os dias, algumas cá estão que eu gostava de saudar, as autarquias, e não comentei aqui o Sr. Presidente da Junta da Banca, e no fundo, todos nós, que ao longo destes 120 anos, desde aquele momento inicial, fomos capazes de estar aqui, pensar no passado, mas já olhar para o futuro. Bom, e cá para nós que nos ouve, os 150 anos, com toda a facilidade, lá chegamos todos e fazemos a festa. Aliás, o professor Manuel Esmeralino está convidado para quando, daqui a 30 anos, o senhor também cá está. Não se esqueça que o está incluído. À época, nos idos de 1900, o nosso jovem Dr. Egas Muniz, foi mais em Lisboa, queria marcar a atualidade política do final monárquico. Então, Augusto já falou muito bem disso. Bom, dessa cena se alimentava o tal semanário político e noticioso, uma designação muito interessante, como subtitularam o Conselho de Estareja. As edições e os anos foram sucedendo e voltemos ao tal artigo de 1923, da mão do Egas Muniz, que, felizmente, fazemos reviver em todo o seu esplendor de retrato sentido e sensível, para lá da habitual imagem distante do senhor professor. E essa foi a minha grande impressão. Bom, diz ele, o nosso doutor Egas: o tempo fez mudar o rumo da minha vida. Desgostos e achaques apartaram-me de vez da vida política ativa. Fiquei para o canto a desejar o bem da minha pátria e do meu conselho e a nobilitação e o agradecimento da República que servi. Até há pouco ainda me seduzia a luta local por um amigo devotado, quem Estareja deve inúmeros serviços, o Sr. Dr. António Tavares Afonso Cunha. E que teve o projeto grandioso de transformação do mercado imensal de Santa Mar numa feira cómoda e moderna.
Era obra grande, mas adequada, monumental, mas essencialmente prática. Surgiu numa guerra surda, desaprovação, contra a rotina, contra o lamaçal, contra a porcaria, dificilmente tudo iria triunfar. E o seu iniciador desistiu, voltando à sua vida privada, deixando passar a onda das aspirações dos mais novos e mais ousados. Por agora será esquecido o seu esforço, talvez sobre ele receiem moteiros impensados, mas se o arquivo da Câmara Municipal perdurar intacto, o seu nome honrado há de ser invocado um dia como o de um vidente que a rotina e a ambição aniquilaram na mais patriótica das suas aspirações. Desgostoso, abandonou a luta. E arrebata o professor Egas Dias. Seguimos anos de braço dado para a tranquilidade do esquecimento. Acho lindíssima esta frase final de quem fecha um ciclo. Uma espécie de testamento político, despojado e sereno. Mas Egas Muniz não era, certamente assim, resignado ao destino. E eis o nosso anfitrião, se multiplicando na procura de novas sementes. Era a pioneira preocupação da higiene animal, a visão da qualidade alimentar, da boa nutrição, enfim. Daí a criação da tal Sociedade de Produtos Lácteos, que já aqui falámos, e que daqui a 2 anos completará os 100 anos. Bom, sempre a ver em frente. A estar à frente, a inovar, a construir novas pontes entre ciência e indústria. Nesses mesmos anos 20, porfiou inventar, como todos sabemos, a angiografia ou arteriografia cerebral, uma nova técnica para a detecção de anomalias dos vasos sanguíneos. Valeu-lhe ser proposto 4 vezes, desde os anos 20 até os anos 40, para o Prémio Nobel. Numa primeira fase, consistia em injetar na artéria carótida uma solução de iodeto de sódio como contraste. O iodeto de sódio é um composto químico. O mundo é pequeno, é muito pequeno, já todos sabemos. É que a química, por outro lado, e por outro caminho, ao mesmo tempo, veio ter connosco ao Conselho, noutra inovação. O mundo é feito muito pequeno. Revolução mesmo, chamou Mário Rui agora mesmo. Noutra ponta entre a ciência e a indústria. Como percebemos, muito está por contar do que foi e é, entre nós, o complexo da história de química. Hoje, já sem os temores e as dores, passado o trauma da imagem desta reza poluída, vale a pena levantar esse véu enquanto há sobreviventes. Foi o tempo que passou, mas tem em si a densidade dos milhares de operários funcionários que alguns aí se cruzaram nas 7 décadas transcorridas. O Conselho de Sarreja já não é o semanário político e noticioso, mas mantemos firme e mensal a janela plural e aberta para a região que nos rodeia. E daí essa relação que o Nobel estabeleceu da importância da livre informação e da informação responsável, digo eu, relativamente às questões das redes sociais, dos Facebooks, etc. E essa é uma janela que nós mantemos firmemente. Sermos úteis aos 120 anos é levantarmos alta a fundadora bandeira progressista desfraldada na nortada persistente. Daqui já vamos para o Facebook. Aos 120 anos somos um mensário diário. Nós somos um mensário diário. E às vezes é bidiário, tridiário, quaterdiário, enfim, depende daquilo que os nossos profissionais conseguem meter nas redes sociais. Mas é muito interessante. Nós, com isto, vamos mais longe. E, só por graça, fazendo uma análise daquilo que foram as penetrações na rede social, a verdade é que as notícias mais lidas foram, no último balanço, agora já mudou porque está sempre a mudar, que a Mortosa reclama a expansão da fibra, mas de longe. Outro que morreu, Abel Almeida, que a grande maioria conhece, que é um jovem empreendedor e também dedicado a coletividades, e ao famoso Pastel de Antoine. Ter-se-lhe aqui também esta homenagem, porque na altura do concurso, onde havia outras lides, foi ganha por ele, e de facto ainda aí está e ficará, certamente.
Depois os mais lidos foram, de facto, as eleições autárquicas e também questões relacionadas com o desporto, em setembro. E essa relação com a cultura, com o desporto, nós, de facto, gostamos de manter e oxalá que as coletividades nos possam também ajudar nesse esforço de conseguirmos noticiar mais, mostrar mais, porque, de facto, é esse o nosso papel. Bom, e esta penetração e esta capacidade que temos de agora chegar aos mundos digitais, temos o tal mensário diário, uma expressão muito engraçada. Eu aproveitava o ensejo, até porque recentemente consta que houve eleições autárquicas e, portanto, que neste novo mandato a senhora atual e futura vereadora tem um desafio, é que a Câmara Municipal proceda à assinatura para todos os eleitos dos 2 jornais centenários que o Conselho de Estarreja tem. Por facto, é um património extraordinário. O Jornal de Estarreja hoje não está cá, com pena minha, mas no Conselho tem, como sabemos, 2 jornais centenários. E, portanto, esta afirmação julgo que é importante e, sobretudo, para aqueles que hoje estão em funções, acho que valia a pena que isso acontecesse. Deixo esta proposta, depois vão tomar posse na terça-feira e, portanto, Santíssima Câmara Municipal, acho que é fazer isso, a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, os eleitos conhecerem os jornais do seu Conselho, que só lhes fica bem. Bom, para terminar, cá estamos e estaremos sempre a suscitarmos cultura, desporto e desafios. Promovemos valores e natureza, identidade e memória. Eis os sempre marmelhões, que é basicamente o que nós somos nesta cultura alargada que temos aqui. E exemplos, figuras extraordinárias que nós temos a obrigação de puxar mais para cima, como os de Jaime Vilar, não morrem enquanto nós cá estivermos. E disso devemos falar muito brevemente. Fecharei com outra chave de ouro que esta casa convoca e com quem também aqui convivi e muito admirei. Não resisti. Inspirou essa figura no abrir deste milénio. É importante vivermos de olhos abertos para a eterna capacidade de nos surpreendermos. Eu li isto e acho que se aplica perfeitamente a todos nós que cá estamos e a 120 anos de um jornal que hoje, 10 de outubro de 2021, nós ainda cá estamos a comemorar. Esse alguém chama-se João Lobo Antunes e percebeu melhor do que ninguém o espírito e a obra de quem aqui nos convoca nesta casa. As grandes lições valem sempre e para sempre. É importante vivermos de olhos abertos para a eterna capacidade de nos surpreendermos. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos os nossos convidados do Museu Estarreja. Boa tarde, Sr. Diretor, cumprimento em si do jornal, dos seus colaboradores. Cumprimento também o João Palmeiro, companheiro de largas décadas de luta pela imprensa regional local, e Carlos João Mota, porque seria estultícia da minha parte, creio que represento o sentimento geral, se não parabenizasse aqui décadas, em gerações já seguidas, em que a família Mota traz consigo até os 120 anos o Conselho de Estarreja, jornal para o qual tenho um carinho muito especial do passado. Falar do Conselho de Estarreja, falar da importância da imprensa da qual o jornal tem, mas de uma redobrada importância e de uma crescente importância. Nós estamos perante uma coisa que a própria União Europeia decidiu financiar pela primeira vez uma imprensa nesse sentido, que é combater a desinformação. Estamos numa era em que a imprensa nunca foi tão necessária, pelo lixo que existe, pela lama, como dizia Egas-me em outro contexto, que neste momento existe na internet, nomeadamente. E este lixo permanente desinforma, afasta os cidadãos e prejudica o Estado de Direito, prejudica a democracia.
No passado recente, não muito distante, a imprensa precisou da democracia para se credibilizar, para se libertar e para ser isenta e exercer convenientemente o seu papel. Hoje, é a democracia que precisa da imprensa credível como parceiro para a defesa dos valores que nos norteiam e que tem que continuar a nortear cada vez mais evidentes. Por isso, esta necessidade que existe de manter a comunicação social, de sustentar a comunicação social e de a credibilizar. Como disse bem o doutor, acabou de dizer, o Conselho de Estarreja publica aquilo que é credível, publica com responsabilidade. E este sentido de responsabilidade e de credibilidade é o que vale hoje a imprensa no seu todo. Quando falo no seu todo, não posso deixar de relevar a importância da imprensa regional e local. Cada vez mais somos um mundo de regiões, cada vez mais somos um mundo de aldeias, cada vez mais as nossas aldeias têm mais importância para todos nós. E por isso, cada vez mais a imprensa local e regional tem um papel fundamental no futuro que estamos a construir. E, portanto, quando se chega aos 120 anos com um passado tão prestigiado, tão prestigiante como aqui foi tão bem delineado, só se pode esperar um futuro com o mesmo prestígio e com a mesma importância. Desejo ao Conselho de Estarreja, de facto, continua a ser um baluarte de independência, de isenção e de bom jornalismo responsável, como aqui disse o José Eduardo, um bom jornalismo ao serviço de Estarreja. Felicito os estarrejenses por manterem vivo o Conselho de Estarreja e fazerem chegar aos 120 anos. Muito obrigado pela vossa atenção. Boa tarde a todos e muito obrigado àqueles que, ao organizar este momento extraordinário, que são os 120 anos de publicação continuada de um jornal, dão à Associação Portuguesa de Imprensa a possibilidade de fazer três coisas antes de vos dar algumas informações sobre o futuro dos jornais centenários. A primeira coisa é pedir-vos a todos, e agradeço-lhe assim ter introduzido isso, uma salva de palmas para Maria Récia. Maria Récia recebeu no Estoril, em 2018, o prémio dos editores de jornais e revistas de todo o mundo. E foi a última vez que Maria Récia saiu das Filipinas. Maria Récia abandonou Lisboa em junho de 2018 e eu tenho a enorme honra de ela ter jantado ao lado da minha mulher e ao lado do Dr. Balsemão para voltar às Filipinas e ser presa no momento em que chegou, porque tinha recebido um prémio dos pares de todo o mundo. Agora, todos estamos com grande expectativa de saber se ela será autorizada a vir receber o Prémio Nobel da Paz. E quero-vos dizer que ela não recebeu nenhum Prémio Nobel que não fosse o da Paz. Eu acho que isto é extraordinariamente importante, porque a paz é, ainda e será, a missão número 1 de todos nós que editamos jornais e revistas. Portanto, a Associação Portuguesa de Imprensa quis guardar hoje e para este evento esta declaração pública de grande regozijo por ter sido reconhecido internacionalmente o valor dessa mulher franzina, quase inocente, quase envergonhada, que nos encheu a todos durante a semana que esteve em Portugal, em junho de 2018, de grande espanto e de grande força para as lutas que são necessárias. Queria também dizer-vos que no ano em que este jornal completa 120 anos, completam-se 200 anos sobre a primeira lei de imprensa existente em Portugal. E que essa lei de imprensa é a primeira lei dos direitos e das garantias em Portugal, antecedendo a Constituição de 1822. Em 14 de julho de 1821, o rei Dom João VI escreveu às Cortes Constituintes que ele promulgava a lei porque sem ela, sem essa lei, seriam inúteis
e pouco válidos os trabalhos para dotar Portugal de uma Constituição. Eu acho que esta frase final que Dom João VI escreveu em 1821, e para mais eu acho, vou dizê-lo, Dom João VI é geralmente um rei mal amado dos portugueses, conhecemos pouco dele, achamos tudo o que é de mais ridículo em relação a ele, mas na verdade esta frase final é retomada há 50 anos, em 1971, em 19 de agosto de 1971. Faz 50 anos a Lei de Imprensa de 1971. Reparem que o marcelismo é a única lei inovadora que tenta, de alguma maneira, mudar alguma coisa. Tem um capítulo final e transitório, que é o da censura, que nos faz a todos ficar tristes com o trabalho que aquele grupo de deputados na Assembleia da República naquela altura teve para fazer aprovar essa lei. Mas a verdade é que a Lei de Imprensa de 75, depois do 25 de Abril, recolhe 80% do trabalho que foi feito em 1971. E no seu discurso, em 19 de agosto de 1971, Francisco Pinto Balsemão termina dizendo aos seus pares: eu sei que a lei que aqui vamos aprovar não é a lei que eu e os meus colegas de grupo desejávamos e sonhávamos, mas tenho a certeza que é a lei que vai florescer daqui a alguns anos no futuro de Portugal. Eu volto-vos a dizer isto porque este jornal assistiu, passou por tudo isso. E hoje quero-vos dizer também que amanhã, segunda-feira, começaremos o processo do reconhecimento dos jornais centenários portugueses e, eventualmente, brasileiros como memória do mundo da Unesco. No pequeno folheto que trouxe para vos distribuir, tem duas coisas. Uma primeira, que é a explicação de o que é ser a memória do mundo. A Memória do Mundo é um projeto que a Unesco desenvolve desde 2005, portanto é relativamente recente, resulta de preocupações recentes da preservação da memória, sobretudo quando já começávamos todos a prever que as notícias falsas poderiam adulterar e transformar muito dessa memória, e que fez com que Estados-membros depositassem no âmbito desse projeto, ou seja, dissessem ao mundo: estes documentos que nós temos, nós achamos que eles têm tanto valor que nós nos comprometemos a preservá-los para que o mundo os possa sempre conhecer. Portugal depositou 10 documentos nesse acervo. Naturalmente que a Carta de Pedro Vaz de Caminha, naturalmente, o Tratado de Tordesilhas, naturalmente, mas os documentos do primeiro voo do Atlântico Sul, Gacotinho e Secadura Cabral, para o ano se comemoram 100 anos. E os arquivos do cônsul de Portugal em Bordeus, Aristides Mendes, são 2 dos outros 6. E se eu sublinho estes, é porque estes não existiriam sem os jornais. A travessia aérea do Atlântico Sul nunca se teria feito sem o Diário de Notícias e o Diário de Pernambuco, que é hoje o mais antigo jornal em publicação em língua portuguesa. Foi fundado em 1825, 10 anos antes do Açoriano Oriental, que é o mais antigo jornal em língua português em publicação, o mais antigo diário da Europa em publicação continuada. Esses 2 jornais compraram 3 dos 4 aviões por subscrição pública com que Gacotinho e Secadura Cabral atravessaram o Atlântico. Nunca o teriam feito sem que esses jornais tivessem, para a memória futura, querer inscrever um evento, um acontecimento de uma importância de que eu, toda a vida, vivi com o Gacotinho e Secadura Cabral. Eu ainda encontrava Gacotinho no Recio, em Lisboa, já com 90 anos, e com os meus pais o ia cumprimentar. Portanto, para mim, era uma pessoa normal, diria eu, um velhinho que eu encontrava por vezes. Quando li
a descrição da primeira travessia aérea do Atlântico Norte, feita por 5 hidroaviões americanos em 1919, portanto 3 anos antes de chegar com a Secadura Cabral. E li que eles atravessaram o Oceano Atlântico Norte porque eram 5 hidroaviões, cada hidroavião tinha 5 pessoas a bordo, só chegou um à Irlanda, os outros perderam-se pelo caminho e a Marinha Americana fez, ao longo do Oceano Atlântico, uma espécie de um caminho de navios que lhes ia indicando o caminho. O Gato Coutinho Secadura Cabral, tal como Egas Muniz, foi só com a ciência que atravessaram o Atlântico Sul. O governo português destacou o cruzador República, que 2 vezes os apanhou a meio do oceano, quando eles tiveram que amarar em condições muito difíceis. Mas estiveram sempre sozinhos, e eram só 2. Mas eu só percebi esse feito quando eu li no jornal uma retrospectiva do que tinha sido a travessia do Atlântico Norte, 3 anos antes. Este é, e no documento que vos entreguei, nós esforçámos-nos por elencar tudo aquilo que os jornais centenários portugueses e brasileiros assistiram, foram testemunhas, registaram com uma força extraordinária, que é uma força do local, é uma força das suas comunidades. Senhora Vereadora, senhora, permita-me que diga isto, já tenho cuidado para dizer algumas coisas fora da caixa, mas a senhora avançou com muita sorte. O seu município tem 2 jornais. Em Portugal, há 40% de municípios que não têm nenhum. A consequência disso, e não sou eu que o digo, é o Google do Facebook, que ficaram muito aflitos quando há 4 anos começaram a perceber que estavam a diminuir as utilizações, quer no Google em termos de ir buscar notícias, quer no Facebook em termos de circulação de contactos, e começaram a perceber que isso acontecia nos sítios onde tinham desaparecido os jornais locais. E perceberam, num grande estudo feito por uma universidade americana, que isso acontecia porque as pessoas não tinham notícias para comentar. Não tinham aquilo que as une, que não é só a sua família, não é só o que lhes acontece todos os dias, mas que é sobretudo aquilo que é a comunidade. Isso tinha desaparecido. Porque o veículo para elas o saberem, por muito que nós acreditemos que o futuro digital está aí, está com certeza, e vai ser esse o futuro, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o facto de ter desaparecido quem recolhia a informação, organizava a informação, a tornava credível e a distribuía, seja como for, em papel, ou no mundo digital, ou nas ondas hertzianas, é completamente indiferente. O facto de ter desaparecido essa entidade, que nós aqui chamamos de jornal, de jornalistas, da redação, tinha feito com que as pessoas se retraíssem nas trocas de informação que tinham entre si. E, portanto, nós neste momento estamos a fazer na Associação, com a Universidade da Beira Interior, que confirmou um estudo anterior que a Associação já tinha feito, estamos a tentar estabelecer uma relação entre os territórios onde, não existindo jornais ou rádios também, têm mais alto índice de abstenção nas eleições, sobretudo nas eleições locais. Porque as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem. E é verdade, os folhetos são postos nas caixas das pessoas, mas os folhetos são partidários, não são da comunidade. E o que é da comunidade é aquilo que os jornais têm. É, portanto, com grande gosto que eu trouxe este pequeno folheto que retrata a exposição que de ontem a 8 dias será inaugurada em São Luís do Maranhão, no convento onde o Padre António Vieira viveu e onde o Padre António Vieira escreveu um sermão do 3º domingo da Quaresma, onde ele falava das trombetas da informação e da sua indispensabilidade para que aqueles a quem ele se dirigia pudessem saber mais, pudessem conhecer melhor o seu futuro e, sobretudo, pudessem compreender melhor aquilo que os rodeava. Finalmente, quero apenas dizer-vos
e aqui a minha memória já não chega, já preciso de um papel para não me enganar, que no ano que nos trouxe até este aniversário 120, 120º do Conselho de Estarreja, e no ano que vai para a frente, fazem também 120 anos a comarca de Virganil, o jornal Novo List, que se publica na Croácia, por 120 anos, de publicação continuada, que o Guardian atingirá 100 anos de vida, da mesma maneira que em Espanha o La Verdad e o ABC chegarão a 100 anos de vida. Nós esperamos que o governo português comprometeu-se comigo para, se até ao fim deste mês de outubro eu for capaz de pôr de pé o processo de candidatura à Memória do Mundo, não sei se juntamente ou não juntamente com os nossos colegas brasileiros, onde existem 18 jornais com 100 anos em publicação continuada. Nós em Portugal temos neste momento 36 ou 37, porque há um que ainda não percebemos muito bem o que é que se está a passar, porque os sócios se zangaram entre si e ainda não percebemos se vai continuar ou não vai continuar, mas, portanto, são 36 ou 37 em Portugal e são 18 no Brasil. Estamos a tentar perceber se vamos fazer a candidatura em conjunto ou não, mas o governo português comprometeu-se que juntará a candidatura dos jornais centenários à candidatura dos textos e das músicas da Amália Rodrigues, que já foram anunciados recentemente que seriam candidatados à Memória do Mundo. E a última coisa que eu vos quero dizer é o que é que nós ganhamos com isso, com a Memória do Mundo. É muito bonito estar a falar de isto. É interessantíssimo estar a falar dos problemas das eleições e das pessoas votarem mais e não votarem mais. Ganhamos coisas às vezes tão simples como a história com que uma das minhas irmãs é editora de livros e editou há 2 anos um livro sobre a vida de Egas Muniz, a pedido de um grupo de médicos que se reuniram entre si para fazer essa homenagem. E, naturalmente, convidou-me apenas para estar presente, não porque eu tivesse alguma razão especial para estar, e eu lá estive no lançamento do livro. Folheando o livro, das 20 ou 30 fotografias que o livro tinha, 2 chamaram a atenção. Quando acabou a apresentação, sobre as histórias que foram contadas pelas pessoas que vinham do mundo da medicina e da ciência, naturalmente, eu abri o livro e com 2 ou 3 pessoas que eu conhecia, eu disse: sabem estas fotografias? Então, uma fotografia era Egas Muniz no seu gabinete na Assembleia da República. E a outra era Egas Muniz no seu gabinete em Lisboa, no seu consultório, como já aqui foi dito, na Rua do Alecrim, em Lisboa. Bom, 2 entre 30 que estavam no livro, preto e branco. E eu disse a 2 ou 3 pessoas que estavam: olha que engraçado, sabem que jornal é este que está aqui em cima da mesa do Egas, ao lado do Egas Muniz? É o Conselho de Estarreja. Ao fim de 10 minutos eu tinha 10 ou 15 ou 20 pessoas à minha volta. E a fotografia a preto e branco tinha-se tornado a cores, porque toda a gente dizia: mas como é que tu sabes que são os jornais? Como é que tu sabes o nome desse jornal? Porquê é que ele tinha ali esse jornal? Bom, confesso-vos aqui entre nós, eu não juro que era, mas os jornais estavam dobrados, como só são dobrados os jornais que são expedidos pelos correios, não os jornais que se compram nas bancas ou que se entregam em casa das pessoas vindo dali ao lado. Portanto, os jornais estavam guardados e estavam meticulosamente postos na pontinha onde ele, à mão, provavelmente, quando ninguém estava, podia ver e podia ler. E nos 2 locais estavam exatamente colocados e ordenados da mesma maneira. E depois, digo-vos isto, mais do que para ler os jornais, o jornal ali era uma afirmação dele. Um dia, um homem
que era proprietário de um restaurante em Olinda, Recife, onde amigos brasileiros me levaram a jantar porque ele era português no fundão, rapidamente lhe disseram quem eu era, eu gostava, enfim, e o senhor disse, já só um momento. Passado uns minutos, chegou-me com um memória do Jornal do Fundão. Todos dentro do saco de plástico. E eu, primeiro, o senhor tinha quase 90 anos na altura. E eu olhei à minha volta e, passado um bocadinho, disse, bom, olha, desculpe, mas o senhor não lê o jornal? Não abre o jornal? E ele disse, não, esses são os que eu tenho lá em casa. Estes eu tenho-os aqui. Para quando alguém vem ao restaurante e me diz, o senhor é do fundão? O que é o fundão? Onde é que está o fundão? Digo, só um momento. Vou lá dentro buscar o jornal e entrego-lhes o jornal. Digo, olha, está mesmo guardadinho para si. Isto é uma história que só pode acontecer quando a nossa memória faz parte de qualquer coisa mais vasta, mas que é da nossa comunidade. Foi para mim um muito grande gosto poder aqui nos 120 anos do Conselho de Estarreja falar não do passado, mas do futuro. Muito obrigado a todos. Cabe-me a mim esta tarefa difícil, agora depois destes discursos todos magníficos, eu corro o risco de naturalmente me repetir, mas há coisas que eu não posso deixar de dizer. A primeira, e a doutora Rosa Maria já o referiu aqui, mas eu tenho que sublinhar, agradecer a toda a equipa do município, nomeadamente à doutora Rosa Maria, à doutora Clementina, à Alice, ao Gabinete de Comunicação, ao Dr. Paulo Dias, nosso recente arquivista, que em tempo recorde conseguiram reunir esta pesquisa, fazer esta pesquisa no jornal centenário, não é? 120 anos, e trazer-nos aqui esta brochura com memórias da vida de Egas Muniz que ficaram registadas no Conselho de Estarreja. Nós temos tido esta preocupação, o município tem tido esta preocupação de registar as memórias. E eu levo daqui hoje também alguns desafios que nos darão muito gosto, seguramente, no próximo mandato, em pô-los, fazer com que eles vejam a luz do dia. O nosso património industrial foi aqui abordado por duas pessoas, como o Mário Rui e o Dr. Rodrigo, a Nestlé e o amoníaco. Se o Dr. José Eduardo tinha ligações familiares com a Nestlé, eu tenho com o amoníaco. E, portanto, eu acho que qualquer pessoa do nosso concelho, a nossa indústria, que começa, e muito bem, e já desde há alguns anos a esta parte, a ter, conseguimos virar a imagem negativa que tinham da nossa indústria para um concelho, enfim, empreendedor, inovador, e que a indústria química, onde a indústria química foi e continua a ser essencial para o desenvolvimento do nosso território. E, portanto, são muitas memórias, para o ano são 100 anos da Nestlé, daqui a 2 anos são 100 anos da Nestlé, e, portanto, são muitas memórias do nosso património industrial que nós teremos toda a honra e prazer em preservar e trazer à luz do dia. Portanto, é um desafio grande, tenho essa consciência, mas com certeza havemos de o trabalhar, até porque temos vindo a fazê-lo num projeto que intitulámos de Avivar Memórias. Ainda ontem também celebrámos o centenário de uma empresa, mais uma vez uma empresa avancanense, da ADICO, com uma instalação artística de homenagem ou de tributo à cadeira portuguesa, porque de facto de Avanca para o mundo, a cadeira portuguesa está representada em todo o mundo. E esta é a nossa identidade cultural, esta é a nossa cultura, e nós temos que a saber valorizar para podermos também projetar o nosso território, a nossa indústria, e valorizar quem desde há muito trabalhou e trabalha para garantir estas empresas centenárias.
No que diz respeito ao jornal, e já aqui foi dito hoje também, a comunicação social é um pilar essencial da democracia, obviamente que sim, mas é o nosso, e eu reconheço que somos uns privilegiados por termos 2 jornais centenários e com edição continuada. E estes jornais são essenciais para a nossa história. E nós já tivemos isto, a nossa história local, já tivemos aqui vários exemplos hoje relatados pelos intervenientes que me antecederam. E, portanto, eu só posso, enquanto município e em nome do município, estar honrada por nos podermos associar a esta celebração dos 120 anos do Jornal do Concello de Estarreja e acreditar que daqui a 30 anos, pelo menos, estaremos cá todos novamente para celebrar mais 30 anos de informação, 30 anos de conhecimento, ou 150 anos de conhecimento e de cultura e da nossa história local. Portanto, continuem, bem-aja por todos aqueles que colaboram com o jornal do Concello de Estarreja, porque a direção é o pilar, mas há outras pessoas a alimentar o jornal e isso é essencial para que ele perdure na nossa história, nas nossas memórias e que nós possamos ter, através dele, conhecimento daquilo que se passa na nossa terra e que muito nos engrandece. Muito obrigada a todos, muitos parabéns ao Jornal do Concello de Estarreja uma vez mais e vamos continuar a celebrar e a fazer história do Concello de Estarreja. Muito obrigada.